Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula de hoje, nós iremos iniciar a segunda unidade, né? O conteúdo da segunda unidade, que será os esportes. Na verdade, e dentro dos esportes, que a gente vai conhecer um pouquinho sobre os esportes de uma forma geral, nós iremos especificar o basquete. E aí, o basquete vai ser nosso conteúdo de estudo aí dessa segunda unidade. Então, lembrando que eu vou enviar também, junto com esse vídeo, o texto de apoio para que vocês possam se orientar melhor. Aqui eu vou dar algumas orientações, vou falar um pouco sobre o nosso conteúdo de estudo, mas aí vocês se orientam melhor através também, né, do texto. Então é o seguinte, primeiro a gente vai conhecer, saber um pouquinho sobre o esporte, assim como vocês vão ver aí também no texto. E o que é o esporte? Os esportes, de uma forma geral, eles podem ser definidos como uma atividade física, né, em que visam equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física e mental do praticante, certo? De uma forma geral, o esporte é isso. Porém, como vocês puderam perceber aí na unidade passada, em que quando eu pedi para que vocês diferenciassem jogo de esporte, e vocês puderam perceber aí que o esporte, né, existem modalidades, né, várias modalidades, os esportes individuais, os esportes coletivos, né, os esportes de marca, e aí vocês puderam ver os tipos de esporte. Mas puderam perceber também que o esporte ele é regulamentado por suas federações. Ou seja, cada esporte tem suas regras, né, já pré-estabelecidas. Ou seja, eu não posso modificar a regra de um esporte. Quem é que pode modificar a regra de um esporte? A federação máxima, a entidade máxima daquele esporte. A exemplo, né, eu vou dar o futebol. O futebol nós temos, né, a FIFA, que ela é responsável pelas modificações que há dentro desse esporte. Ou seja, eu, como praticante, eu não tenho a autonomia, né, de modificar essas regras. Então, diferentemente dos jogos, né, os jogos eu posso, os praticantes naquele momento podem modificar, no esporte não. Então, especificando aí, e o que são os esportes coletivos de invasão? Os esportes coletivos de invasão, eles nada mais são do que esportes, a exemplos do futsal, do handebol, do próprio basquete, do futebol, do rugby, certo? Eles são esportes onde o objetivo é infiltrar na área, né, no campo adversário, levando a bola ou outro objeto até uma meta ou área específica do campo adversário. É simples, eu estar na minha área, né, minha equipe está na minha área, lembrando que é um esporte coletivo. Por que coletivo? Porque tem que ter mais de uma pessoa por equipe, ok? Então, na verdade, mais de duas pessoas por equipe, então, para ele se tornar coletivo, porque existem esportes individuais, os esportes que são em duplas, e no caso aqui a gente está falando do esporte em que a aglomeração de jogadores ela é bem maior. A exemplo, o basquete. Então, o esporte coletivo de invasão, o objetivo é infiltrar na área adversária para que a gente alcance o objetivo do gol, por exemplo, da cesta, do ponto, e aí, né, dependendo de cada modalidade esportiva. Então, qual é a origem desse fenômeno esportivo? Certo? O esporte, né, de uma forma geral, ele surge, ele se manifesta da cultura corporal e surge aí lá por volta do século XIX, né, junto com o desenvolvimento social capitalista. Então, nesse período, existia um quadro de separação social, que era da elite e do trabalhador. A elite utilizava o esporte, lembrando que nessa época, eles ainda, alguns, eles não eram regulamentados ainda por suas federações. Então, eles eram considerados jogos, né? E só que aí eles foram sendo difundidos para o esporte. Então, a elite, ela buscava trabalhar o esporte
principalmente com seus filhos, né? Os grandes empresários colocavam seus filhos para que eles ocupassem tempo, para que eles se exercitassem, para que eles cansassem. Então, foi começando aí a surgir. Essas crianças, elas cresceram, elas começaram a perceber aí a ideia do esporte, né? Principalmente até os pais também começaram a perceber nessa época. E os trabalhadores, professor, o que aconteceu? Os trabalhadores nas grandes indústrias, né, eles começaram a praticar alguns jogos populares. Num tempo de descanso deles, por exemplo, e aí eles começaram a praticar alguns jogos populares. E muitas vezes, né, por questões, na grande maioria, por questões de lazer, né, para se dispersar um pouco do trabalho, coisa e tal. Então, aí eles puderam perceber, né, que os esportes, os jogos, esses jogos populares, regionais, eles poderiam ser algo mais, eles poderiam ser regulamentados através de regras. E aí foi que se foi feito, né, essas regras desses jogos populares, e aí eles vieram a se tornar os esportes, ok? Especificando aí para o basquete, e a gente já inicia aí nosso esporte, que vai ser o basquete. O que é o basquete? O basquete nada mais é do que um esporte coletivo de invasão, certo? Que é jogado com as mãos, diferentemente do futebol, do futsal, que a gente está bem conhecido aí, né, que vocês conhecem bastante. Ele é jogado com as mãos, né, onde duas equipes, de cada equipe de 5 jogadores, né, elas disputam a posse de bola, enquanto tentam chegar ao objetivo, que é fazer a cesta. E os objetos do basquete nada mais é do que um espaço, claro, uma bola e 2 cestas, uma para cada equipe. E aí, isso é um trecho rápido que é o basquete, e aí ele é composto por regras, né? A federação dele, né, nós conhecemos como a FIBA, né, Federação Internacional de Basquete, e aí vocês vão conhecer ao longo aí da unidade de tudo um pouquinho aí sobre o basquete. Falando um pouquinho aqui da história do basquete, o basquete ele surgiu em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith. Então, Naismith, ele percebendo, isso foi nos Estados Unidos, certo? Ele era canadense, mas aí ele trabalhava na cidade, surgiu aí na cidade de Springfield, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E como ele era professor do College de Springfield, e naquela época existiam invernos muito rigorosos. Então, basicamente, o esporte a ser praticado era o futebol americano, e ele era praticado em ambientes abertos. Então, como nevava muito, e aí parava-se as aulas de educação física, né? Parava os esportes, inclusive o diretor que sugeriu, né, pediu para que o próprio professor Naismith ele criasse alguma coisa, né, que pudesse ser trabalhado dentro da escola, dentro de um ambiente fechado. E também, uma curiosidade é que esse esporte que ele iria criar, e no caso o basquete, era justamente também para diminuir um pouco a violência do esporte que é o futebol americano, para que outras categorias, outras pessoas, na verdade, elas pudessem também praticar o esporte. E não ser um esporte tão violento aí quanto o futebol americano. Eu falo em violência, mas não é algo do esporte, né? É o contato físico. Eu falo em relação ao contato físico, né? Então ele surge aí basicamente por esses 2 aspectos, né? A questão de ser trabalhado dentro de um ginásio e não mais em um ambiente aberto, e também pela questão da violência, do contato físico. Então ele pensou aí em colocar cestas, ok? E, inclusive, aí uma curiosidade para vocês, esse professor, ele pediu ao zelador da escola, na época, que pegassem 2 baldes, né, 2 baldes de madeira, na época, 2 baldes pesados. Eles não eram
eles não tinham o furo embaixo, era apenas dois baldes fechados como qualquer outro balde, porém naquela época de madeira, né? Isso, e pediu para que ele pendurasse a uma certa altura. Ele queria aproximadamente 3 metros, e aí ficou em 3 metros e 5, que inclusive é o tamanho oficial até hoje, é a altura oficial da cesta até hoje, 3 metros e 5 centímetros. Então, colocou-se duas equipes, né, isso para que elas disputassem uma bola. A bola ela precisava ser quicada no chão, ela precisava ser tocada no chão, né, isso. E as pessoas elas não poderiam, né, em hipótese alguma, tomar a bola diretamente, claro, da mão do adversário, enquanto ele tivesse posse dela. E por quê? Porque o professor ele pensava em relação também a esse contato físico, não é isso? E essas partidas elas já eram disputadas por duas equipes, né? Elas já eram disputadas por duas equipes e cada equipe naquela época existia uma quantidade de pessoas, claro, e variava de 3 pessoas até 40 pessoas por equipe, dependendo do espaço, dependendo. E aí, aos poucos, o professor foi percebendo que tinha que enxugar, tinha que acrescentar algo, e aí, no decorrer do tempo, o basquete ele foi se difundindo aí com a quantidade através de suas regras, e inclusive as 13 primeiras regras do basquete foi o próprio professor James Naismith que fundou, e aí tiveram algumas modificações através de suas federações, né? O próprio nome basquete, como vocês vão ver aí no texto de apoio para vocês, ele se difunde do material que é utilizado, né? Que, no caso, basket, cesta em inglês, né? E ball, a bola. Assim como vários outros esportes que nós iremos estudar mais adiante, né, em outras unidades, vocês vão perceber que a própria nomenclatura, ela explica um pouco do que é esse esporte, entendido? Então, pessoal, é basicamente isso o nosso conteúdo dessa primeira aula. Então, como eu já tinha dito, vai o texto de apoio didático, lembrando que terá também o roteiro de estudo, então, que as questões, elas precisam ser respondidas, são 10 questões, elas precisam ser respondidas todas de acordo com o que se pede, beleza? Qualquer dúvida, vocês não hesitem em me perguntar, podem perguntar, vocês sabem que eu respondo vocês assim que eu posso. Então, um bom trabalho aí para vocês, um bom estudo, e aí próxima semana nós iremos dar a sequência aí desse conteúdo muito interessante. E lembrando que nós teremos a prática sim. Eu vou para a prática já, eu vou passar para vocês aí nossa aula prática. Um abraço. Pessoal, nossa prática ela será uma adaptação, né, do esporte que está sendo o conteúdo de estudo dessa nossa unidade, que é o basquete. Então, lembrando aí um pouco da história do basquete, que ele surgiu, né, com a necessidade de ir para um lugar fechado, ir para um ginásio fechado, né, pelos rigorosos invernos que haviam lá nos Estados Unidos, como eu falei aí na aula, né, de explicação, aí, no vídeo de explicação para vocês. Então é o seguinte, essa adaptação ela vai ser da seguinte forma. Primeiro eu vou apresentar para vocês um material que eu vou precisar. Eu vou precisar de uma bexiga. Na verdade, duas bexigas. Por quê? Porque eu coloquei uma dentro da outra. Vocês têm vários vídeos aí na internet mostrando como é que se faz, né, esse tipo de material. Coloca uma dentro da outra, assopra a que tiver por dentro e ela vai ficar o quê? Um pouco mais pesada. Né? Eu posso até mostrar para vocês aqui a diferença. Aqui é uma apenas e aqui tem duas. Uma dentro da outra. E vocês vão ver a diferença de uma para a outra, certo? Então é o seguinte, a bexiga, o que é que vai mudar? Qual é o sentido que vai mudar aí do jogo? Primeiro que, infelizmente, a gente não vai poder quicar a bola no chão. Lembrando que o basquete surgiu, né, com essa perspectiva de quicar a bola no chão, de você ter um domínio com a bola dessa forma. E aí, como eu vou usar balões, eu vou ter um domínio da bola no ar e não no solo. Por enquanto, depois a gente vai fazer outras atividades, né, buscando enfatizar mais esse esporte. Mas aí, esse jogo aqui, como eu já disse, vou precisar dos balões,
né, das bexigas. Estou utilizando aqui, ó, cadeiras. Uma cadeira de cada lado. Em cada cadeira eu coloquei um balde, eu amarrei um balde de cada lado. Lembrando que é um esporte coletivo de invasão, ou seja, preciso de mais pessoas. Porém, para a gente fazer essa adaptação, para eu enfatizar aqui melhor para vocês, só será eu e outra pessoa, entendido? Aí o seguinte, cada uma eu vou ficar, né, esse balde aqui vai ser o meu balde e eu vou ter que tentar colocar a bola no balde adversário. E aí vai estar enfatizando o quê? A cesta. Lembra da história lá que a cesta de basquete, ela surgiu também através de um balde, né? O professor pediu para que o zelador trouxesse um balde, ele trouxe um balde. Okay? Porém, lembrem, vocês vão ver aí na história, que o balde, ele era fechado como esse aqui. Então a bola ela caía dentro e como era muito alto, a mais de 3 metros de altura, né? Mais especificamente 3 metros e 5, né? Ficava complicado de uma pessoa lá e tirar a bola. Eles utilizavam o quê? Varas compridas para tirar a bola. Então, no decorrer da atividade dos jogos, o que foi feito? Fizeram um furo, né, no fundo do balde. E aí ficou mais fácil para que a bola descesse. E aí surgiu a cesta. Ok? Então, voltando aí para o jogo, ele vai ser da seguinte forma. Eu vou utilizar essa bola aqui, que tem uma dentro da outra, fica mais fácil, certo? Ela é mais rápida, fica mais dinâmico. Então é o seguinte, o jogo ele vai acontecer dessa seguinte forma. Eu vou ter que elevar a bola sempre no ar. Quando eu chegar próximo ao balde, posso segurar a bola. Quando eu estiver próximo ao balde. Se eu estiver distante, eu não posso segurar a bola. Eu tenho que estar sempre controlando, sempre tendo domínio dessa forma aqui. Ok? Lembrando que eu vou estar com o meu adversário. E o objetivo é eu marcar ponto colocando a bola dentro do balde adversário. E lembre o seguinte, como é um esporte de invasão, eu vou ter que invadir, eu vou ter que me infiltrar na área do adversário. E o adversário, consequentemente, vai ter que invadir a minha área. Para quê? Para que eu possa alcançar o objetivo do jogo, que é marcar ponto. Certo? Vou fazer uma demonstração aqui bem rápida para vocês, e vocês façam aí na casa de vocês. Diana, vem cá. O sorteio no basquete não existe. A bola é sempre jogada ao ar. E aí, para a gente dar um enfatizado melhor no basquete, eu vou jogar a bola também ao ar. Ok? Quem pegar primeiro é que leva a bola. Aí pegou. Chegou próximo, ela pode parar a bola e colocar dentro do balde, pronto para ela. E aí o jogo, ele dá sequência, certo? Então, vocês conseguem perceber o objetivo do jogo, que é marcar o ponto dentro do balde, dentro da cesta. Então façam aí em casa e sigam as orientações aí do arquivo PDF que eu vou enviar para vocês. Abraço.